Lamentavelmente, Itabaiana volta a figurar nas páginas dos órgãos de comunicação desse estado de forma negativa. Meus amigos, não foi fácil, mas há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, 5 anos e 8 meses, começava a ser escrita uma nova história em Itabaiana. Uma história de devolução da autoestima, uma história de correção, uma história de compromisso público, de ações sociais, uma história de equilíbrio financeiro, dando a Itabaiana notoriedade estadual e nacional pela correção dos atos administrativos. Foram mais de 30 milhões em dívidas, 3 folhas de pessoal e uma herança maldita. Mesmo assim, o administrador botou a mão na massa e começou a mostrar que é possível administrar o dinheiro público com correção e transformar os impostos pagos pela população em benefícios para essa população. Itabaiana deixava as páginas policiais e ganhava as páginas do progresso. Jornais, emissoras de rádio, sites, todos começaram a publicar a inovação administrativa de Itabaiana. Os salários dos servidores passaram a ser pagos em dia, muitas vezes até de forma antecipada. E essa regularidade começou a dar a Itabaiana uma divulgação, ou proporcionar a Itabaiana uma divulgação positiva, o que começou a atrair investimentos. O itabaianense voltou a sorrir, voltou a ter a autoestima, aflorou o bairrismo do itabaianense. Sim, agora nós temos uma administração que se preocupa conosco, que dá aos servidores a prioridade dos seus salários e a população como um todo a melhor qualidade de vida. Estava no passado, estava sepultado o atraso que foi implementado por administrações seguidas sem a menor responsabilidade com a população. Estabeleceu-se nesse município, há anos e anos atrás, a política da agiotagem, daqueles que bancavam campanhas e buscavam nos mandatos o ressarcimento do seu dinheiro. O dinheiro de Itabaiana não dava para pagar os servidores, não dava para pagar os fornecedores. As obras não aconteciam. Itabaiana parava no tempo. Foram mais de 20 anos de muito atraso. Quando pensou-se que estabeleceria uma nova forma de administrar, eis que a mesmice continuou. Não com o atraso de salários, mas com a incapacidade para fazer a cidade crescer. Professores que em governos anos e anos atrás prestavam um boletim de ocorrência para garantir os seus salários, que realizavam vias sacras na administração nova, ocuparam o prédio da prefeitura em busca dos seus direitos. Somente em 2013 iniciou a escalada de desenvolvimento e de progresso no município. O equilíbrio financeiro foi demonstrado já nos primeiros meses. E os seus servidores passaram a receber, inclusive, os salários atrasados. Ah, como os órgãos de comunicação se referiam de forma positiva a Itabaiana. Um jovem administrador, um vereador, que durante a primeira campanha era apontado como um vereador sem menor tino administrativo, começava a dar um show de administração, trazendo para Itabaiana a aplicação correta do dinheiro público. Veio a reeleição e esse jovem administrador mostrou
que com trabalho é possível se estabelecer. E a população de Itabaiana, reconhecida as grandes obras, a correção da aplicação do dinheiro público, a melhor qualidade de vida, o reelegeu com mais de 17 mil votos de diferença. Quando todos esperavam que, a partir daí, a calmaria continuaria em Itabaiana, eis que surgem aqueles que não se conformam com o sucesso dos outros. Aliados do próprio prefeito passaram a fazer-lhe oposição. Extraoficial, mas faziam oposição. 2 vereadores totalmente inconformados. Um porque não foi o mais votado, o outro porque queria continuar na presidência da Câmara de Vereadores. Os 2 que passaram toda a eleição recebendo o apoio do prefeito, se rebelaram e passaram a conceder entrevistas através das quais elegiam uma nova liderança política para eles, em detrimento do que o prefeito fez durante a campanha. A partir daí, a inveja aflorou. O quanto melhor começou a se destacar. E os ataques vinham não mais daquela oposição coronelista, mas de uma oposição nova, disfarçada de aliado. Era assim que começava a caminhar a Itabaiana no seu segundo mandato do prefeito Valmir Francisquinho. No Brasil, dizem que o segundo mandato do executivo nunca é igual ao primeiro, é sempre pior. Itabaiana começou também a quebrar esse tabu. O jovem prefeito que se reelegia, aplicando a maior goleada política na história de Itabaiana, começava a dar passos largos na sua segunda administração, com uma velocidade ainda maior do que na primeira. Aí, aqueles que não queriam o sucesso do prefeito passaram a olhar de uma forma estranha para essa administração. Aliás, já durante a campanha, aliados se fizeram adversários. Não compareciam aos atos políticos, às caminhadas, os comícios, se escondiam como se estivessem torcendo para que a eleição não tivesse sucesso. Pois, após a eleição, com a rebeldia desses 2 vereadores, aliados de primeira hora passaram a ser adversários. E aí, o rompimento estava mais do que desenhado. Estava mais do que claro. Afinal de contas, o sucesso de quem estava à frente da administração pública não era cantado em versos e prosas pelos aliados, que achavam sempre ruim o que era feito. Quem teve a oportunidade de divulgar a nível estadual o que estava acontecendo em Itabaiana, a transformação administrativa, calou por pura inveja. E o arremate final veio com a reeleição, ou tentativa de reeleição do presidente da Câmara Municipal, José Teles de Mendonça, um Teles de Mendonça que foi, literalmente falando, traído pelos seus próprios aliados. 2 vereadores que a essa altura já se diziam oposição ao prefeito Valmir, preferiram votar em uma adversária histórica, responsável por uma política de esculhambação e de baixo nível, justamente contra a família Teles de Mendonça, ou seja, a família do candidato à reeleição na presidência da casa. Os líderes desses vereadores não foram capazes de mudar, ou não se esforçaram, ou permitiram que essa traição se estabelecesse. E os vereadores se juntaram a adversários históricos para derrotar politicamente o prefeito de Itabaiana e, em consequência, o Teles de Mendonça, Zé Teles. Foi aí que aconteceu oficialmente o rompimento. Afinal de contas, quem traiu quem? Quem se juntou a adversários? Quem votou contra os ideais do grupo?
quem votou a favor de quem passou a vida inteira esculhambando os Teles de Mendonça. Aí, meus amigos, a fase áurea de Itabaiana começava ladeira abaixo, porque os jornais ávidos por notícias, os sites ávidos por notícias começaram a publicar esse rompimento político no município de Itabaiana. A partir daí, estabeleceu-se uma campanha sórdida, covarde, contra o administrador deste município. Duas emissoras de rádio se uniram contrário ao administrador, ou contrárias ao administrador. A mesma linha jornalística se estabeleceu em todos os seus programas jornalísticos, muitos deles bancados com dinheiro público. Não satisfeitos, os novos adversários do prefeito de Itabaiana passaram a atacá-lo ferozmente e covardemente através das redes sociais com os chamados ou as chamadas fake news, que são notícias falsas. E aí não poupam a família, não poupam o cidadão, não poupam as famílias de Itabaiana. Os ataques são nocivos e, acima de tudo, covardes, porque geralmente não existe a figura de quem os pratica. Escondem-se através do anonimato num ato extremo de covardia, para atacar quem tanto bem fez e faz ao município de Itabaiana. Para tantos ataques, seja no rádio ou nas redes sociais, era preciso muitos pecados. Será que o pecado cometido pelo administrador foi dar a Itabaiana o progresso, o desenvolvimento e devolver ao povo a autoestima de viver numa cidade com paz e desenvolvimento? Será que o pecado foi levar qualidade de vida através de pavimentação, de rede de esgoto, construção de escola, reforma e ampliação de escola, construção de unidade de saúde, quadras esportivas, do pórtico da cidade, da Praça da Juventude e tantas outras obras, povoados inteiros recebendo asfalto, recebendo benefícios, escola, lavanderia, enfim. Esses teriam sido os pecados do administrador, que hoje é atacado de forma covarde. E aí, Itabaiana voltou a frequentar as páginas do baixo nível, das notícias negativas, as páginas do antidesenvolvimento. É lamentável que homens e mulheres públicas se prestem a esse papel, utilizando muitas vezes de pessoas fracas e sem um mínimo de caráter para se manter numa profissão como radialista. Se vendem a vida, vendem a alma e atacam de forma desumana e covarde aquele que um dia lhes ajudou. Tem sido assim em Itabaiana. Somente a agilidade de um administrador como o atual prefeito de Itabaiana é possível superar. E em meio a essa tonelada de covardia, as obras surgem como salvar a situação. Sexta-feira, ex-prefeito que está tão atacado, tendo a sua imagem tão denigrida, receberá de novo o prêmio de melhor prefeito do estado de Sergipe, numa solenidade que vai acontecer sexta-feira à noite. No domingo, serão inauguradas as ruas, todas elas pavimentadas do povoado Carrilho. Várias praças estão sendo construídas, escolas reformadas e ampliadas, rede de esgoto e pavimentação na cidade inteira. E isso talvez possa superar o baixo nível da oposição velha e da oposição nova de Itabaiana. Meus amigos, é preciso que entendamos de uma vez por todas que o que a pessoa do eleitor, a pessoa da sociedade, o que a sociedade como um todo quer do político é a correção dos seus atos em benefício da população. É a aplicação do dinheiro público de forma correta. É aplicar os impostos pagos pelo povo para esse povo. Hoje acontece isso em Itabaiana. Lamentavelmente, os que assim não pensam passam a atacar quem comanda essa verdadeira
revirada administrativa no município de Itabaiana. Por isso, ao começar o programa de hoje, a minha solidariedade ao prefeito do município, à sua família e ao povo de Itabaiana, que tem sido tão atacado de forma covarde por aqueles que não querem o bem de Itabaiana e que pensam apenas no seu próprio bem-estar. A inveja, o ódio, tudo isso tem sido demonstrado no dia a dia de um município tão bonito, de um povo tão trabalhador. O que o ódio não faz uma pessoa, não transforma uma pessoa? Ao ponto de alguém querer que o administrador, que o prefeito arda no fogo do inferno. A transformação do ser humano quando o ódio domina o seu ser. Que Deus possa perdoar essas pessoas. Que Deus possa, acima de tudo, estender a sua misericórdia sobre essas pessoas. Para que, quem sabe, o nosso Deus é o Deus do impossível, possa transformá-las em pessoas de bem. São pessoas que usam a política apenas para proteger a si próprio e os seus familiares, a sua família, em detrimento do sofrimento da maioria da população. São essas pessoas que atacam o prefeito de Itabaiana, que tanto bem faz a milhares e milhares de famílias. Que Deus tenha pena deles. Bom dia.